Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bruna Cesário, eu sou arquiteta e nesse vídeo eu vou te falar 10 erros de marcenaria super comuns que acontecem aí para você não errar. Bora lá? E o primeiro erro, gente, super comum é quando a gente não pensa nas reais necessidades que a gente tem para fazer um projeto de um armário. O seu marceneiro ou até a loja de móveis planejados, eles não vão adivinhar as reais necessidades que você tem. A preocupação deles, na verdade, é mais vender e executar. Por isso que é a sua função aí fazer uma lista das suas reais necessidades para que você não venha ter surpresas quando o projeto estiver ali realizado e você não tiver mais como voltar atrás. Isso é muito ruim, né? Dá uma certa angústia. Então, o que eu vou te recomendar? Que você faça uma lista ali das suas reais necessidades. Por exemplo, você está fazendo um projeto de um quarto e você precisa fazer um armário. Você não utiliza roupas sociais, então você não precisa se preocupar com essa parte. Mas por outro lado, você tem muitas botas, então precisa ter um espaço ali específico para as botas, né? Que precisa ter uma altura maior. Você viaja muito, então você possui uma mala um pouco mais alta, então a parte do seu maleiro precisa ser um pouco mais alta, né? Então, assim, você fazer esse planejamento antes da divisa ali das prateleiras internas do seu armário, com certeza vai deixar o seu projeto mais funcional. Você não vai ter um espaço vago onde deveria estar ocupado, entende? Por exemplo, a sua necessidade é ter mais gavetas. Então aí você talvez vai priorizar menos a parte do cabideiro. Ou pelo contrário, você tem muitas roupas sociais, muitos vestidos e você precisa ter uma altura maior ali e talvez menos gavetas. Entende? Então, assim, você ver realmente as suas reais necessidades. Isso tanto para quarto, tá? Que eu falei agora como exemplo, mas como para cozinha também. Por exemplo, se você tiver muitas panelas e aí você precisa ter um espaço maior para as panelas, ou você possui muitas louças e aí você precisa ter um espaço específico para louças. Outro erro também super comum que eu vejo é quando as pessoas não fazem uma prateleira ali de divisa dentro de um armário de cozinha, por exemplo. Deixa o espaço vago ali enorme de 80 centímetros, por exemplo. Se você tiver 80, 90 centímetros de altura, você pode colocar uma prateleira ali ao meio. Porque imagina você empilhar um monte de pratos até o final ali. Fica até ruim em vista da funcionalidade mesmo, para você pegar alguma coisa, não vai ser muito funcional. Então a primeira dica que eu dou aí para você, até mesmo antes de ir numa loja de móveis planejados ou de falar com algum marceneiro, é você já fazer essa listinha de necessidades para você já ir com essa informação pronta para eles. Porque a partir dessas informações, eles vão fazer um projeto mais assertivo de acordo com as suas necessidades. E antes de falar da segunda dica, eu vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho da notificação, para você ser notificado quando eu publicar um novo vídeo por aqui. O segundo erro vai impactar diretamente na durabilidade da sua marcenaria. É a escolha errada dos materiais. Isso é tão comum, gente. Às vezes a gente acaba escolhendo o material mais barato, achando que vai ter alguma vantagem com isso. Mas sabe aquele ditado que o barato sai caro? Pois é, então eu já vou te dar algumas informações aqui para você, quando for na loja de móveis planejados, saber qual material escolher. A gente tem alguns materiais aí, por exemplo, aglomerado, MDF, MDP, MDF Ultra e até compensado. E aí vou falar resumidamente de todos os materiais, mas o aglomerado, de cara já vou te falar para você fugir, porque é uma mistura aí de pó, serragem de madeira, é um material muito fraco, muito sem resistência. E na maior parte dos casos, quando alguém quer fechar alguma venda, por exemplo, alguma loja de móveis planejados, eles podem até sugerir esse material. Mas não feche esse material, porque esse material ele vai te dar muita dor de cabeça mesmo. Ele começa a empenar com muito pouco tempo e ele é muito frágil. E aí eu te daria duas opções. Tem o MDF, que ele é feito com fibras de madeira aglutinadas com resina sintética, e tem o MDP, que ele também é feito com madeiras aglutinadas, mas feito por camadas. Os dois são excelentes materiais e você pode apostar neles.
Resumidamente, o MDP ele é mais barato que o MDF, porém o MDF ele é escolhido quando você quer realmente dar mais ainda durabilidade, sabe? Porque ele é mais prensado, ele tem menos poros na sua composição, ele é um pouquinho mais resistente que o MDP, mas os dois são excelentes escolhas. E aí, se você for colocar também em áreas úmidas, como o banheiro, por exemplo, você pode escolher o MDF Ultra, que é um MDF verde, que ele tem ali na sua composição uma química que faz com que ele tenha maior resistência à umidade e também a cupins. Mas aí já vou falar em outro item. Mas resumindo, você pode escolher esses dois materiais sem erro. Tem um outro material também que ele é um pouco mais sofisticado, né? Que é o compensado. Mas ele é um pouco mais caro que o MDF e o MDP. Mas também é um outro material excelente se você quiser ter uma marcenaria que dure muito tempo aí. E o terceiro erro, gente, super comum, é quando a gente escolhe a espessura errada no nosso projeto de marcenaria. Para a gente até às vezes baratear o projeto, a gente sempre escolhe a espessura mais fina, mas toma um certo cuidado, porque principalmente quando o seu vendedor ou o seu marceneiro especificar tudo com 15 milímetros, você pode duvidar, tá? Porque 15 milímetros é a espessura mais fina de chapa que a gente tem aí, e ela não é resistente, por exemplo, para prateleiras. Prateleiras eu coloco no mínimo 18 milímetros, para prateleiras comuns. Agora, se for uma prateleira que vai receber livros em cima, por exemplo, você já pode colocar 25 milímetros, porque é uma prateleira que vai sofrer uma carga maior, então ela precisa ser um pouco mais espessa para ela não ceder também. Agora, se for uma prateleira, por exemplo, decorativa, que não vai receber nenhum peso, vai ser colocado um quadrinho, sabe, em cima, alguma decoração que não vai ter peso nenhum, você pode pôr até uma chapa de 15 milímetros, porque é uma madeira somente decorativa. Agora, por exemplo, uma caixaria de móvel, né? Eu coloco 18 milímetros, a parte externa do móvel, porque 18 milímetros é um bom custo-benefício, ele não é nem 15, que é a espessura mais fina que normalmente todo mundo indica aí quando vai vender pra gente, e também não é tão grossa. Claro que tudo vai depender da carga que vai estar ali dentro do seu móvel, mas tô falando que eu normalmente uso nos meus projetos, né? 18 para caixaria externa, 15 em prateleiras internas, quando não tem peso nenhum. Agora, prateleiras comuns, 18 milímetros, e se tiver umas prateleiras que recebam um pouco mais de peso, de 25 milímetros até 40 milímetros. Mas aí o que estou falando para você não é regra, tá? É somente de acordo com a minha experiência projetual. Agora, você pode expor as suas necessidades para o seu marceneiro ou até mesmo para o projetista de móveis planejados. Fale o que você vai colocar nessas prateleiras, que eles vão te indicar a melhor espessura. E o quarto erro, que se você não ficar atento, você vai pagar a mais no seu projeto de marcenaria, é quando especificam tudo no mesmo tom de madeira. Não tem essa necessidade, dá para você fazer as caixas internas em branco TX e somente as portas ali, a parte externa, né, o tamponamento e a parte externa da sua marcenaria, num tom de madeira, numa laca, em alguma pintura diferente. Isso impacta muito no custo, né? O quinto erro muito comum é quando a gente não deixa um pontinho de elétrica em algum cantinho que a gente precise antes de instalar a marcenaria. Por exemplo, um banheiro que você quer colocar um espelho com fita de LED ali. Antes da gente instalar esse espelho, instalar o móvelzinho ali de cima, que vai ter um espelho na frente, com essa iluminação em LED, a gente precisa prever um pontinho ali de elétrica, né? Um pontinho que vai fazer essa ligação. E na maior parte das vezes as pessoas erram muito nisso. Pensa primeiro na marcenaria para depois pensar na infra de elétrica, né? Por isso que o projeto é super importante, porque a gente já consegue dimensionar a quantidade e a localização de cada pontinho ali de elétrica ou de iluminação. E o sexto erro, que eu só vou falar de algumas medidas aí da cozinha, tá? Que são super importantes, do seu armário inferior e do seu armário superior. Os erros mais comuns que acontecem. O primeiro erro é o não afastamento do sócolo. O sócolo é aquela base que fica abaixo do armário inferior. Aquele sócolo, ele precisa pelo menos ficar para dentro uns 7 centímetros até 10 centímetros, é uma boa medida.
para que você consiga colocar o pé um pouquinho ali dentro e fique ergonomicamente mais funcional a sua cozinha. Outro erro é quando você não tem um afastamento do armário inferior para a bancada. Normalmente essa bancada a gente coloca 60 centímetros de profundidade e esse armário inferior a gente deixa com uma profundidade de 58 centímetros, ou seja, 2 centímetros para dentro dessa bancada. Por quê, Bruna? Porque isso previne que seu MDF ou MDP, enfim, o material que você for colocar ali no armário inferior, inche, né? Porque a madeira ela tem uma sensibilidade à umidade. E a gente, como sempre tá lavando louça ali, sempre respinga a água ali embaixo. Então, para você evitar que a água fique descendo da bancada pro armário inferior, você precisa deixar esse afastamento de 2 centímetros. Outro erro também de marcenaria super comum, gente, é quando a gente não adapta a altura da bancada à nossa altura. Por padrão, todo mundo coloca 90 centímetros de altura, da bancada até o chão. Porém, tem pessoas mais baixas que talvez 85 seria uma altura mais apropriada, ou pessoas muito altas que 95 deixaria mais confortável essa altura de bancada. Então isso vale a pena você se atentar também na altura da bancada, né, do final ali da sua bancada até o piso. O último item também, gente, que faz total diferença é a profundidade máxima do armário superior. Essa profundidade precisa ter no máximo 35 centímetros. E outro item também é da bancada até o início desse armário superior. Precisa ter pelo menos 60 centímetros, para que também esse armário superior não venha te atrapalhar quando você estiver lavando uma louça ou fazendo algum alimento ali em cima da sua bancada. O sétimo erro, gente, que eu vejo que é super comum de acontecer aí, e a maioria das pessoas fazem justamente para economizar no valor final da sua marcenaria da cozinha, que é uma das marcenarias um pouco mais caras, mas eu acho que não vale a pena. É quando você tem um armário superior e acima desse armário superior fica um espaço de 20, 30 centímetros até o forro, até o teto ali. E esse espaço só junta poeira ali em cima, você não consegue guardar nada, visualmente também não fica atraente. Então aí eu ia recomendar que você faça esse armário superior até o final, até o teto. E mesmo que você fale para mim, ai Bruna, mas eu não vou alcançar lá em cima. Mas provavelmente pode ser um cantinho ali que você consiga guardar algum alimento que você vai utilizar depois, né? Pode ser uma segunda despensa de alimento, ou pode ser um local de armazenamento de itens que você não utiliza muito na cozinha. Sabe aqueles itens que a gente só utiliza no Natal, sei lá, alguma louça especial? Você pode colocar esses itens tudo ali em cima. Isso vai favorecer muito mais na estética, né, dos seus armários, vai ficar muito mais bonito visualmente, vai melhorar a funcionalidade também. Se você tiver uma cozinha pequena e precisar guardar muitas coisas, você pode colocar tudo ali em cima. E eu acho que vale muito a pena você fazer esse investimento, né? Você pagar um pouquinho a mais para ter um armário uniforme ali e que você vai conseguir guardar mais itens também. E o oitavo erro super comum é quando a gente erra no padrão de instalação dos eletrodomésticos. Cada eletrodoméstico, cooktop, forno elétrico, cada um deles tem o seu manual de instalação e medidas. Por exemplo, um forno elétrico tem a medida de respiro ali atrás do forno elétrico quando você for fazer um nicho na marcenaria. Você não pode colocar a tomada elétrica no mesmo nicho, você tem que colocar em outra, né, desse forno elétrico. Tem o nicho também do cooktop, se você for colocar um cooktop. Então, cada eletrodoméstico tem o seu manual e é necessário que você siga primeiro esse manual para depois fazer um projeto de marcenaria. E o projetista de móveis planejados ou o marceneiro tendo essas informações técnicas de cada eletrodoméstico que vai ali na sua cozinha, eles vão ter as informações necessárias para poder fazer um projeto mais funcional e mais otimizado. E você não ter problemas ali no futuro, como por exemplo, se o seu forno elétrico parar de funcionar do nada. Sabe? E isso pode ser um defeito na própria marcenaria. Por isso que esses dois itens precisam ser pensados lá atrás, né? Primeiramente, a escolha dos eletrodomésticos, para depois ser feito um projeto de marcenaria. E o penúltimo erro, gente, também super comum, é quando a gente não tem a profundidade necessária do nosso armário, principalmente ali do nosso quarto. Quando a gente tem roupas sociais, essas roupas sociais, elas têm 55 centímetros de largura. Então, se você tem um armário com 55 centímetros, esse cabide ele tende a ficar um pouco de lado. Isso vai te causar um certo incômodo. Então, aí eu vou te recomendar que você tenha um armário pelo menos com 60 centímetros de profundidade.
Isso se for com porta de abrir, tá? Agora, se for com porta de correr, você pode ter um espaço de mais ou menos 65 centímetros de profundidade, esse armário como um todo, porque você vai ter 7 centímetros de trilho ali, né? Porque ela corre, então precisa ter um espaço para o trilho. E aí vai ficar esses 7 centímetros, vai sobrar um espaço confortável ali para o seu armário. E para finalizar, eu vou falar do último erro, que tem a ver com a escolha errada do material no gabinete inferior do seu banheiro. A gente sabe, né, que banheiro sempre está úmido, sempre tem respingo de água, então você escolher um MDF Ultra ou um compensado naval com certeza vai fazer diferença na durabilidade do seu móvel, ele vai durar mais, porque esses materiais, eles não incham, né, que nem o MDF comum ou o MDP comum. Então, eu acho que vale a pena você investir um pouquinho a mais no gabinete inferior do banheiro, porque como é uma área muito úmida mesmo, você precisa colocar um material bom, resistente, para que ele dure por muito mais anos aí. E se alguma dica te ajudou, vou pedir para você curtir o vídeo, porque isso ajuda na distribuição do meu conteúdo no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe aí com algum amigo seu que esteja precisando dessas dicas. E esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!